Esse tema é o tema que eu creio que é o mais importante para todos nós. Amém. Eu também acredito nisso. Quando um casal ele está para se casar, tem muitas coisas importantes que ir atrás de casa, móveis, a roupa do casamento, mas dentre todas essas coisas importantes, o mais importante é o casamento em si. De que adiantaria a casa, todas as coisas, se não se cumprisse, né? E então, tudo que nós olhamos, tem muitas coisas que acompanham, né, a vida do cristão. São coisas importantes que Deus sempre nos conduz. Mas o alvo principal é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. E isso é algo tão maravilhoso, porque se o senhor observar, irmão Beto, tudo na vida ele tem um ciclo que é chamado ciclo de vida e morte. Nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo. Isso a vida, e isso também os acontecimentos. Você pode ver que levanta uma pessoa famosa, surge o nascimento daquela fama, aquela fama cresce, aquela fama vai se tornando mais tênue e morre. Mas sobre a vinda de Cristo já se passa 2000 anos, desde essa promessa que o Senhor falou, e nunca ela perdeu o seu vigor, pelo contrário, cada dia isso vai aumentando mais. Por quê? Porque isso realmente é real. Não é uma coisa só da psicologia. E a escritura que o senhor citou está em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Você vai observar ali que Jesus, eu acho isso muito importante, porque Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos como testemunho da sua ressurreição, e por último, se reuniu com eles ali no Monte das Oliveiras, onde deu as instruções, como principalmente sobre a instrução da busca pelo Espírito Santo, que eles deveriam ir a Jerusalém, ficar ali até que do alto fossem revestidos de poder. E depois que ele deu as instruções, de repente, ele perdeu, a gravidade perdeu o poder sobre ele. Porque a gravidade nos puxa para a terra, né? E seus pés começaram... Imagine isso, irmãos. A gente, às vezes, acostuma a ver as histórias como uma história. Mas pense, isso foi real. Jesus estava ali, os discípulos, de repente, os pés dele se desprendeu do chão, e ele começou a subir. Glória a Deus. E os discípulos ficaram boquiabertos, sem palavras, e ele foi subindo, até que uma nuvem o escondeu. E observa que na escritura, os discípulos permaneceram olhando para cima. E então aqueles anjos apareceram e disseram: por que olhais para cima, varões galileus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele há de voltar. Glória a Deus. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir. E desde então, essa esperança, irmão Beto, manteve-se viva no coração de todo cristão. Jesus um dia vem. E eu acho tão importante que a gente vê, para o mundo, isso é algo bem fora do normal. Mas se você observar quando estamos entre cristãos, quando alguém fala de um projeto futuro, eles dizem assim: se Jesus não vier até lá, eu farei isso, isso e aquilo. Porque é uma realidade que está em primeiro plano, a vinda de Cristo. E ela vai se cumprir. Ele retornará, assim como ele foi. Ele retornará para buscar. E o que prova que a vinda dele está perto, ele disse: o dia e hora ninguém sabe. Mas ele deixou escrito e muito bem registrado os sinais da sua vinda. O que aconteceria um pouco antes da sua vinda. E se você olhar na história, você vai ver que os pregadores das eras passadas, até aí pelo ano 1800 por aí, pouco se pregava sobre a vinda de Cristo. Eles falavam da vinda de Jesus,
que ele haveria de voltar, mas eles não pregavam a vinda de Cristo para os dias deles. Depois que Deus veio com essa unção, essa inspiração, e começou-se a anunciar a vinda de Cristo para o tempo presente. Por quê? Porque antes muitas coisas estavam ainda sem se cumprir. Então não havia como pregar, Jesus está voltando. Muitas coisas, todas as profecias estavam por se cumprir. Mas hoje, quando nós olhamos, irmão Beto, você vai ver, e eu penso que aqueles que estão nos assistindo, quem sabe, perguntem, mas o que é? Quais as profecias que ele disse que se cumpriria antes da sua vinda? São inúmeras. Por exemplo, vamos citar algumas aqui. A ciência se multiplicará. Olhe pela lógica. O ser humano não é mais inteligente hoje do que foi no passado. O ser humano sempre teve a mesma inteligência. Mas você veja que a mente das pessoas estava adormecida concernente ao avanço tecnológico. Por quê? Porque se a tecnologia avançasse nos dias passados, eles teriam acabado com o mundo antes do tempo da vinda de Cristo. Porque o homem, com a sua inteligência, ele traz melhorias, mas os efeitos colaterais são muito pior do que os efeitos benéficos. Mas veja vocês, mesmo os jovens que estão aqui me assistindo, vocês são testemunhas de eventos, acontecimentos, você olha a retrospectiva e você vai ver assim, quando eu era pequeno era assim, depois as coisas foi assim, depois assim. Tudo mudou muito rápido. Eu sou do tempo que não existia celular. Hoje, para a nossa juventude, isso é algo inconcebível, não ter celular. Mas não existia. Telefone era raro. Internet não existia, né? E nós vimos que de repente surgiu o celular, aquilo foi uma novidade. E de repente veio a internet e as coisas foram mudando tão rápido. Tempo dos discos, depois veio o CD, depois o pendrive. E hoje já não precisa mais CD, nem disco, nem pendrive, está tudo aí. Simplesmente você clica no celular e está tudo ali. Isso é o quê? Ciência multiplicada. O homem viveu, irmão Beto, desde os dias de Jesus e antes de Jesus ainda, viveu carroça e boi, carroça e boi, carroça e boi, até há poucos dias atrás. 1929, por aí, surgiu os primeiros carros. Então, da carroça mudou para o carro, do carro para o avião, do avião para a nave espacial, e agora estão querendo fazer turismo em Marte. Então, esse é um dos sinais. O que falta? O que o homem pode fazer de melhorias? Na questão espiritual, eu quero chamar a vossa atenção. Um dos sinais que Jesus falou, que está aí repleto, ele diz, nos últimos dias haverão falsos cristos. Quem não tem a revelação, o entendimento bíblico, vai imaginar que seja pessoas que se dizem Jesus, falsos Jesuses. Não, não é isso. A palavra Cristo significa ungido. Então, Jesus estava dizendo que nos últimos dias haveriam pessoas falsas, mas ungidas. Como assim? Quantas pessoas que levam dom de cura divina? Se cria grandes igrejas poderosas, tudo baseado no quê? Nos dons de cura. São impérios que se levantam. E quando você olha a vida daqueles que professam levar a cura divina, você vê coisas horríveis que acompanham, vergonhosas para o mundo, para os cristãos. E você diz, como pode isso? É o cumprimento bíblico. São pessoas falsas, o ensino delas é falso, a vida delas é falsa, mas são ungidas corretamente. Como pode ser isso? Salmo 68, verso 18. Deus dá seus dons a todos. A todos.
até aos rebeldes. Entende? Então, um dom de Deus pode ser dado a qualquer pessoa que busque, mesmo que ela seja falsa, mesmo que ela não viva o evangelho, mesmo que ela traga vergonha. Então, esse é mais um dos sinais. Outro sinal, a Bíblia diz que nos últimos dias o povo seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra, irmão Beto, nos apresenta? Vulgaridade, mundanismo, vida sexual depravada. Todo tipo dessas questões imorais é o que havia em Sodoma, está havendo exatamente nos dias de hoje, de uma maneira como nunca se viu falar. A Bíblia também diz que nos últimos dias as pessoas iriam comer, construir, edificar. Nunca houve um tempo do avanço das edificações como existe nos dias de hoje. A Bíblia também diz assim, ó, Jesus disse, e não passará a geração que viu esta figueira brotar, sem que todas as coisas aconteçam. Figueira, todo estudante bíblico sabe, figueira na Bíblia aponta para Israel. Israel viveu perdido, espalhado pelo mundo por quase 2000 anos. Mas em 1948, eles levantaram a bandeira mais velha que o mundo já viu, com a estrela de Davi, e se tornaram uma nação. Ali a figueira brotou. Irmão Beto, e Jesus disse, não passará. Não passará uma geração, porque às vezes as pessoas confundem. O tempo de uma geração é 40 anos. Se fosse isso, teria passado. Mas ele não fala, não passará uma. Ele fala, não passará essa geração. Pessoas que viram. Então, e pessoas de 1948? Já existem poucos no mundo. Existe, é claro, pessoas que viveram e viram aquele acontecimento. Mas estão se acabando. Então nós vemos que tudo mostra que a vinda de Cristo está aí. E terminando nessa questão dos sinais, poderíamos citar outros, a iniquidade, o amor se esfriando, tanta coisa. Mas existe um grande sinal que o mundo tem deixado passar por alto. Qual é esse sinal? Você vai encontrar isso em Malaquias capítulo 4. Quando Deus fala sobre o fim dos tempos, e ele diz que a terra será queimada, e não sobrará nem raiz e nem ramo. Mas daí ele continua e diz, mas antes que isso aconteça, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. E ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Então, veja, Deus, irmãos, ele não muda. Isso que é bom e torna fácil de você compreender a Deus. Porque se ele fez algo lá atrás, ele fará o mesmo. E quando ele veio em sua primeira vinda, ele enviou antes, quem? Um profeta, João Batista, para preparar o caminho para a vinda do Messias. E agora, antes da segunda vinda, ele diz, em verdade, Mateus 17, verso 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem é esse Elias que viria primeiro? Esse mensageiro que haveria de vir antes da sua segunda vinda. E ele já veio. Já trouxe a sua mensagem de restauração. Levou ao mundo uma mensagem de restauração, chamando os filhos de Deus de volta para a palavra. Porque quando ele vem para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que tem o quê? A mesma fé que a igreja primitiva tinha. E hoje, pela graça de Deus, aqueles que vivem a mensagem deste profeta, eles são exatamente igual à igreja primitiva. Tem o mesmo batismo, a mesma ceia, os mesmos princípios, a mesma doutrina. Por quê? Porque Deus cumpriu. O que falta então para a vinda dele? Tudo está, irmão Beto, se concretizando. Não podemos mais dizer falta esse acontecimento, falta aquele. Tudo tem se cumprido. A qualquer momento ele pode vir. Pastor Daniel, se alguém perguntasse assim para nós, da mensagem, qual é o maior sinal que um crente da mensagem, ou seja, pertencente à noiva,
deve observar para perceber a vinda de Cristo iminente? Olha, irmão, é difícil até de você isolar um como maior, né? Mas eu diria, para o cristão da mensagem, a vinda do profeta já é um sinal que eles já aderiram, entende? Agora, há outros sinais que eles devem observar. E eu vejo que o movimento do mundo agora, político, é um dos maiores sinais que mostra. Quando eu olho as notícias, irmão Beto, irmão Jackson, eu simplesmente vejo assim, vai acontecer a qualquer momento. Por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, a Guerra do Armagedon, ela faz parte da grande tribulação. Ela não virá antes da vinda de Cristo, é depois. E você vê que os países estão pelo um tris para entrar na Terceira Guerra Mundial. Coçando o dedo. Às vezes você vê jornalistas falando, tal atitude de tal presidente pode desencadear a Terceira Guerra. E aquilo vai e volta, esfria, esquenta. Entende? E aí você vê o movimento do mundo. Por exemplo, eu vou chegar no final aqui do tema da vinda de Cristo, sobre a última parte da estátua, que é pés de ferro e barro. Quando que vocês viram no mundo da política mundial que quase todas as eleições se decidem entre esquerda e direita? É agora, de pouco tempo para cá. É no Brasil, é na França, é na Argentina, é nos Estados Unidos, é esquerda e direita. Os outros só estão ali para se aproveitar de alguma coisa, ou se une com esse, com aquele, entende? Isso é sinal da segunda vinda de Cristo, porque essa é a última partezinha da estátua que representa os reinos da terra. Vocês estão me entendendo? Para quem não entende, mais para o final, vou mostrar uma imagem para vocês verem aí, dessa sonho de Nabucodonosor. O pé da estátua, que representa o finzinho dos reinos terrestres, era o ferro e o barro misturado. E o profeta vem e mostra que é esses dois lados, a esquerda e a direita. Então, irmão, resumindo, eu creio que o que mais devemos observar hoje é essa questão política mundial, que está, por exemplo, há pouco nós vemos aí a guerra de Israel contra o Irã. Ali, irmãos, vocês estão observando o quê? Aí vocês vão vir mais para frente aqui no tema, eu vou mostrar para vocês que a terceira vinda de Cristo para nós será a segunda vinda de Cristo para os judeus. Entende? Porque eles também terá a segunda vinda para eles. Quando Cristo vier a terceira vez para nós, será a segunda para eles. Porque a primeira para eles foi na mesma que foi para nós, né? E a segunda vinda para nós não tem nada a ver com eles, está entendendo? E na terceira vinda de Cristo, ele vem como um socorro para Israel, porque Israel estará sendo sitiados, eu vou mais para frente, eu vou entrar nisso, capitaneado ali pelo Irã, para destruir Israel. E o Irã estava já montando isso com aquele monte de grupos terroristas, né? Mas Israel vem pela providência de Deus e desarma tudo isso para dar um pouquinho mais de fôlego, porque não pode acontecer isso agora, porque ainda o rapto não aconteceu. Sim, essa pergunta que ele fez, pastor Daniel, porque às vezes nós nas mensagens baseamos muito esse termômetro da vinda de Cristo, baseado bastante no fechamento das igrejas, na moeda única e no afundamento de Los Angeles. Aí que está, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque quando essas situações que você falou acontecer, praticamente não haverá mais tempo. Porque será algo assim, rápido. O profeta diz que o poder da palavra falada, ele será algo secreto e será eu estava lendo essa semana ainda, ele diz, será por pouquíssimo tempo. Entende? Então, eu penso que isso é um pensamento meu. Quando isso acontecer, será o cumprimento de Mateus 25 das 10 virgens. Por quê? Porque as 5 virgens loucas, falta-lhes o azeite e elas
pedem para a Virgem Prudente emprestado. Quando isso vai acontecer? Quando a Virgem Prudente exercer o poder da palavra falada, a Virgem louca que crê na mesma mensagem vai dizer: ei, eu também quero esse poder. E aí o que a Prudente vai dizer? Vá e compra, ou seja, vá e busque. Mas elas vão buscar e não dá mais tempo. Vocês estão me entendendo? Então, e quando que a Virgem Prudente vai exercer o poder da palavra falada? Quando houver o fechamento de igrejas. Então, praticamente ali selou. Uns para o rapto e outros para passar a tribulação. Então, essas pessoas que esperam isso acontecer para daí se mover, elas vão, quem sabe, estar numeradas com as virgens loucas que vão buscar o azeite, sim, mas será tarde demais. E o afundamento de Los Angeles? Nós não sabemos quando vai ser, o profeta não deixou escrito. Pode ser que aconteça agora, pode ser no terremoto da ressurreição, pode ser, eu não sei quando. Quem numerar e dizer vai ser em tal tempo, olha, tá vamos afirmando algo que não pode comprovar. As placas estão se movendo. Estão se movendo e vai acontecer. Agora, se vai ser antes do arrebatamento e nós vamos observar, eu não sei. Se vai ser, de repente, no momento do arrebatamento, não sei. E a destruição dos Estados Unidos, que alguns ficam esperando. Irmãos, quando isso acontecer, Deus simplesmente recolhe sua noiva e vai. Então, eu creio que, respondendo a tua pergunta, os sinais que mais devemos observar é o movimento mundial, político, mesmo agora a ascensão do novo Papa, tantas coisas, engrenagens se fechando, que você vê assim, tá para acontecer, estamos aí, é hora de subir. Amém. Muito bem. Depois, no próximo bloco, irmão, já que eu falei sobre os sinais, né? E falei da vinda de Cristo, nós vamos diferenciar aqui a vinda de Jesus em glória, que muitos confundem que essa vinda em glória é agora. Nós vamos mostrar o que é a vinda agora e o que é a vinda dele em glória. Muito bem, também fica aberto, se você deseja perguntar, né? Se nós tiver tempo de responder, né? Algo a respeito do que está sendo tratado. Os sinais nos mostram que meu Jesus em breve, ele vem. Os sinais nos mostram